Olá, tudo bem? No dia 14 de maio de 2020, portanto esse ano, está previsto para acontecer lá em Roma um encontro mundial onde o Papa Francisco reunirá profissionais da área da educação sob o tema Reconstruir o Pacto Educativo Global. Diz ele que o desafio será lançado como uma forma de reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de uma escuta paciente, diálogo construtivo, mútua compreensão, essas coisas todas, como a gente pode ler lá no site oficial do Vaticano, tá? Agora, existem as chamadas teorias da conspiração, essas teorias sensacionalistas e alarmistas, né? Que já começam a pregoar a iminência do fim do mundo e apontam que neste encontro o Papa apresentará o anticristo ao mundo. Mas será que isso tem realmente fundamento? Será que isso tem realmente uma verdade? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o assunto? É exatamente isso que nós vamos falar. Mas antes, quero pedir que você se inscreva em nosso canal. Logo abaixo do vídeo tem uma opção para isso, tá? E ative aquele famoso sininho para que você receba as nossas notificações quando tivermos vídeos novos postados, tá bom? Então vamos lá? O que a Bíblia, a palavra de Deus, já que nós nos pautamos por ela, né? O que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos dizer sobre o assunto, tá? Vamos lá, nós temos na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no livro do Apocalipse, que é chamado o livro da Revelação, vários textos onde é mencionado esse anticristo e como ele agirá. A Bíblia declara que a humanidade está vivendo no tempo final, na última era, na última dispensação, no último período da história da Terra. E nesse contexto todo, ela apresenta o anticristo como aquele que se opõe à verdade revelada na Bíblia, aquele que se opõe ao próprio Cristo. O apóstolo João declarou: Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Isso está relatado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18. O anticristo é o oposto de Cristo. Assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo virá para fazer a vontade de Satanás. Ele se manifestará na terra como Satanás vivendo na forma ou na pessoa de um homem. Toda a ambição de Satanás sempre foi ser como Deus, em poder, em força, e ele trabalha e se empenha para isso com toda a sua força, noite e dia. E a Bíblia diz exatamente isso na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, onde está escrito que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, mostrando que ele é Deus, tá? A sua intenção é substituir Deus, e ele irá enviar o anticristo como um meio de fazer isso. O anticristo vai negar a necessidade da humanidade por Deus e afirmar-se como príncipe desse mundo. Mas agora talvez você fique pensando, mas que tipo de mundo estaria disposto a aceitar este emissário de Satanás como Senhor? É possível que esse mundo, realmente é, que esse mundo que nós estamos vivendo agora chegou a tal estado. Sim, pois para o homem moderno e atual, voltado para os seus próprios prazeres, satisfação do ego, o homem que vive somente em torno da realização de si próprio, da busca pelo material, para esse homem, a mensagem do verdadeiro Cristo, ela incomoda e parece ser um empecilho para que esse homem não venha construir esse estilo de vida que ele almeja.
Então, a proposta do anticristo, prometendo toda a liberdade, libertinagem ao homem, cairá como uma luva para essa alma do homem sedenta destas coisas, tá? E para testar ainda mais o seu poder e a sua autoridade, para fazer com que as pessoas realmente creiam nele, esse anticristo vai realizar sinais e maravilhas para provar ao mundo, de uma vez por todas, que a humanidade é autossuficiente. Isso está escrito, relatado lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 13 a 14, tá? Então, essa humanidade do presente momento, ela está pronta para abraçar apenas uma pessoa assim, alguém que não venha interferir nas suas vidas confortáveis, que será uma força fora de si para realizar os seus pensamentos e sonhos de paz e harmonia na Terra, mas tudo de uma forma enganosa. Um mundo de tolerância, amor e boa vontade, sem qualquer custo pessoal para si. E o anticristo, enganosamente, será capaz de fazer todas estas coisas, tá? Temos mais alguns textos da Bíblia que mostram um pouco da personalidade deste anticristo, tá? No livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 6, diz que ele abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. E vemos que logo depois destas coisas, quando acontecem essas coisas, em seguida Satanás vai finalmente ter o que ele sempre quis. Ele será visto como ou igual a Deus. Ele terá um controle de um mundo que não tem necessidade de Deus, ou que mostra não ter necessidade de Deus, tá? Mas nós sabemos que haverá um final glorioso. Antes do dia da segunda vinda de Jesus, esse maravilhoso, glorioso dia que nós almejamos, depois que acontecer essa manifestação do anticristo, esse anticristo que está para vir, a Bíblia diz que finalmente ele será derrotado pelo verdadeiro Cristo. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz assim, olha, um alerta para nós. Ninguém de modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Mas no final, como eu disse, acontece a derrota total de Satanás e o anticristo. No final, a Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 8, 10. Então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A este iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, tá? Então, é isso que nos conforta, é isso que nos consola, é isso que nos anima, saber que Deus, ele tem todo o desfecho final da história da humanidade já preparado, que nada pegou ou pegará Deus de surpresa, e ele vai realizar os seus intentos, porque ele é poderoso e ele é fiel nas suas promessas. Portanto, espera no Senhor, confia nele, prepare-se, esteja vigilante, arrume aí a sua vida, tá? Faça tudo aquilo que você precisa fazer para que esse dia ou esses dias, esses tempos não te peguem de surpresa, tá bom? E você vem estar mais do que nunca aí apegado-se a Deus, apegado com as coisas espirituais, porque esse mundo passará, todas essas coisas passarão, mas a verdade que é a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a você, a sua família, Deus abençoe a todos nós. Amém.